Fala galera! Priscilane na área, meus filhos, para mais um vídeo de correção de redação. E nós seguimos aí na batida da UniOeste, né? Então os filhos entraram em contato comigo, os meus filhos, pedindo para que eu corrigisse as redações em vídeo, para que eles pudessem analisar os erros, os acertos, o que deu certo, o que não deu errado, o que deu errado, né? E aí eu tô compartilhando com vocês aqui no YouTube, só porque eu sei que vocês amam os vídeos de correção. Aproveita que você tá aí, então já curte o vídeo, compartilha, comenta e se inscreve aí no canal. Vamos lá então? A proposta, gente, como eu já comentei aí nos outros vídeos, era sobre a participação da mulher na política. Essa filha tirou 47 na redação. E aí vamos ver o que aconteceu aí, né? Para que a nota dela não tenha sido a nota máxima, né? A nota máxima na UniOeste é 60. Então vamos lá. O título é Ciclo ou Exclusão? Lembrando, né, da margem, Priscilane é bem chata por isso, então vamos lá. Exclusão é a palavra que representa a participação feminina na política brasileira. Digo isso, pois, como mulher, não me sinto representada pela imensa maioria masculina que ocupa o Senado e a Câmara dos Deputados. Além disso, não acredito que nos dão a mesma relevância e liberdade para discutir e opinar sobre o futuro do país, visto que, infelizmente, a mentalidade do Brasil ainda está pautada em pilares conservadores, patriarcais e machistas, os quais consideram abomináveis e, sem dúvidas, ultrapassados. Então, olha só, o ideal, né, é o seguinte: a banca solicitou, né, uma proposta sobre a participação das mulheres na política. Então, o seu posicionamento deveria ser em relação a isso. Há ou não há participação? Ela é efetiva? Ela é eficaz? Ela é necessária? Ela é positiva? Entende? Então, você deveria ter abordado bem nesse sentido. Então, cuidado, porque aqui logo no início você já deu uma tangenciada, você não deixou claro o seu posicionamento. E a política, ela não diz respeito apenas ao Senado e à Câmara. A impressão que me dá é que você está escrevendo apenas, né, na questão do machismo, do patriarcalismo, né, do conservadorismo. Então, tem que ter cuidado. Você precisaria ter dito, né, precisaria ter justificado, melhor dizendo, que essa situação, que essa postura, que esses posicionamentos, eles inviabilizam o ingresso e a permanência de mulheres na política. Aí sim, você teria abordado exatamente aquilo que a banca solicitou. Tudo bem? Eu seria hipócrita se afirmasse que, nos últimos anos, as mulheres não conquistaram mais cargos políticos, até porque os números comprovam o avanço. Entretanto, esse progresso passa a ser irrisório quando comparamos a proporção entre homens e mulheres na população brasileira. Aqui você usou, né, a estratégia da contra-argumentação, gostei aí dessa estratégia. Vivemos em uma nação que ainda acredita que a opinião masculina vale mais. Deixa eu até deixar destacado esse trecho aqui, ó. E, desse modo, continuamos alimentando um ciclo de exclusão, opressão e silenciamento feminino, características típicas da violência simbólica de Pierre Bourdieu, que relativiza não só a presença, mas também a voz e a figura feminina na esfera política. Cadê a participação delas? Então, olha só, perceba que mesmo que você tenha, né, e aí deixa eu colocar minha cara aqui de volta, mesmo que você tenha comentado, né, sobre essa questão de que a opinião masculina vale mais, mesmo que você tenha falado que há, né, você colocou aqui, ó, comparamos a proporção entre homens e mulheres. Tá, mas em que medida essa proporção
afeta a participação das mulheres na política. Então, o ideal era que você tivesse o tempo todo retomado, né, a sua tese, retomado aí o seu posicionamento. Então, argumenta e afirma, olha, infelizmente, toda essa postura, toda essa questão, ela inviabiliza que haja participação das mulheres na política. Essa postura afeta de maneira negativa a participação das mulheres na política. Então, o tempo todo você precisava ter justificado que a participação das mulheres na política é afetada por isso. Porque era essa a proposta. Do contrário, você estaria escrevendo apenas sobre o machismo, o conservadorismo, sobre o patriarcalismo, entendeu? Então, o maior problema foi que você não defendeu o seu posicionamento de uma maneira efetiva. Você não trouxe isso para sua redação, sabe? Olha lá, esse quadro, que não é pintado mais feio que a realidade, representa, sobretudo, a invisibilidade de mulheres frente ao seu papel social e sua posição na sociedade brasileira. Ainda somos pintadas como meras donas de casa, mães submissas e pior, sexo frágil. E é isso que alimenta a ideia de que nosso lugar não é na política. Opa, excelente, ó, aqui você conseguiu retomar a temática. É preciso mudar esse cenário, inserindo e encorajando mulheres para que concorram a cargos públicos e, assim, abram o caminho e preparem o terreno para a construção da tão sonhada igualdade de gênero e de participação política, que hoje não existe. Aqui você poderia ter dado mais ênfase, né? Mais ênfase aí nessa questão política. Eu acredito que teria ficado melhor o desenvolvimento do seu texto, né? Então lembre-se, a maior parte dos alunos que acabaram, né, tirando menos de 50 ou que acabaram não tendo um bom resultado na redação foi justamente porque abordaram demais a questão da desigualdade de gênero, demais a questão do machismo, e aí não abordaram exatamente aquilo que a proposta solicitava. Por isso o probleminha, tá bom? Então vamos lá. Já passou da hora de rompermos o ciclo da exclusão e da invisibilidade. Lutar por mulheres na política significa dar voz para quem foi esquecida durante toda a história política desse país. Não basta apenas dar voz, as mulheres precisam ser ouvidas, nós precisamos ser ouvidas. Tem diferença entre dar voz e ouvir as mulheres. E aí, o ideal seria você ter colocado, né? Caso contrário, não haverá tanta participação das mulheres na política, esse cenário, né, também será perpetuado, etc, etc. Por fim, não se esqueça, o lugar da mulher é onde ela quiser, inclusive na política, ok? Então, quais foram os problemas aí do seu texto? A questão do tema, você não abordou exatamente com todas as palavras-chave aquilo que a proposta solicitava. Você acabou dando mais ênfase para a questão da desigualdade entre gêneros do que realmente a participação política. O ideal era o tempo todo você ter justificado que toda essa situação, que todo esse cenário construído, ele inviabiliza a participação das mulheres na política. Faz com que eu, Priscila, por exemplo, não tenha vontade nenhuma de participar da política, de me candidatar a alguma coisa, entendeu? Beleza? Então, bora lá, vamos escrever redação. Corre, nenê!